Olá, seja bem-vindo ao dia 340 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia todo em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Crônicas, no capítulo 6, a partir do verso 12, e vamos até o verso 42. Vamos a 1 João, no capítulo 5, depois nós vamos ao profeta Abacuque, no capítulo 1, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Lucas, no capítulo 20. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 6, a partir do verso 12, nós vamos ler sobre a oração da dedicação ao templo do Senhor. Vamos a essa leitura dessa oração? Diz assim: Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a Assembleia de Israel e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento e de largura, e 1,35 metros de altura no centro do pátio externo. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que, de todo o coração, andam segundo a tua vontade. Cumpristes a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com a tua boca a fizeste e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andar segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Esteja os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar da qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças o coração do teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde o céu, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando o homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e fizer jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da tua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando para ti nesse tempo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, trazendo-o de volta à terra que deste a ele e aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva para haver o que o teu povo pecado contra ti, e o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome, afastar-se do pecado, por haveres castigado. Ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhoto peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, um coração ou súplica por misericórdia é feito por um israelita ou por todo Israel, o teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção desse templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e trata um de acordo com o que merece, visto que conhece o coração. Sim, só tu sabes o que o coração do homem e o conhece. Assim eles temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto aos estrangeiros que não pertencem a Israel, o teu povo, e que veio a uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este tempo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o seu nome.
quando o teu povo for à guerra contra os teus inimigos, por onde quer que tu enviares, e orar a ti, voltado para essa cidade que escolheste, e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defenda a tua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregar aos inimigos, e estes levar prisioneiro para uma terra distante ou próxima, e eles recaírem em si na terra para que forem deportados, e se arrependerem e lá orarem. Pecamos e praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma, na terra de seu cativeiro, para onde forem levados, e orarem voltado para a terra que destes ao teu antepassados, para a cidade que escolheste, para o templo que construí em honra ao teu nome, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defenda a tua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora, levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso, e tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade, ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido e lembra-te da fidelidade prometida ao teu servo Davi. Vamos agora a 1 João, no capítulo 5. Aqui ele vai falar na fé no Filho de Deus, Jesus, e também ele vai fazer as últimas observações aqui em 1 João, no capítulo 5. Vamos a essa leitura na fé no Filho de Deus? Diz assim, 1 João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus, e ele que dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o seu testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometendo pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vamos agora ao profeta Abacuque. Hoje nós faremos a leitura do primeiro capítulo do profeta Abacuque. Você pode notar que nós já estamos caminhando em bastante textos das Sagradas Escrituras, já vencemos vários textos do Novo e também do Antigo Testamento, e hoje nós estamos conhecendo mais um profeta. Esse também é um profeta menor, e aqui no capítulo 1, o profeta Abacuque ele vai começar a fazer algumas queixas para o Senhor, e o Senhor ele traz respostas. Então ele traz a primeira queixa, o Senhor traz a resposta para ele. Então ele vem com a segunda queixa,
Então, aqui nesse capítulo primeiro, nós vamos ter a primeira queixa de Abacuque, a resposta do Senhor, e depois nós vamos ter mais uma queixa do profeta Abacuque. Vamos a essa leitura? Diz assim, Abacuque, capítulo primeiro. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver as injustiças e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei enfraquece e a justiça não prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se vocês fossem contados. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impietosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua honra. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais velozes do que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como a ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm pronto para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, e riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas a conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, nem toleras a maldade. Então por que toleras o perverso? Por que ficas calado quando os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixe do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos os anzóis, apanhando em sua rede, e nela os arrasta. Então alegre-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias, mas continuará ela esvaziando na sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Vamos agora para a nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está em Lucas, no Evangelho segundo o médico Lucas, no capítulo 20. Aqui no capítulo 20, ele vai falar sobre a autoridade de Jesus sendo questionada, ele vai falar sobre a parábola que Jesus falou dos lavradores, também o pagamento de imposto a César, também a realidade da ressurreição de Jesus e, por último, ele falará sobre o Cristo, é o Senhor de Davi. Vamos a essa leitura? Diz assim, Lucas capítulo 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes do sacerdote, os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu: eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então Jesus passou a contar a parábola para o povo. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por um longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo para os lavradores, para que entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas este também o espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Então ainda enviou um terceiro, e eles o feriram e expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. E o que fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha aos outros. Quando o povo viu isso, disse:
que nunca isso aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então qual o significado que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo aquele que cair sobre a pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles e que havia contado essa parábola. Todavia, tinha medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, então mandaram espiões que fingissem justo para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que fala e ensina o que é correto, e que não mostra parcialidade, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhe disse: Mostra-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam ele. Eles lhe disse: Portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com as suas respostas, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se um irmão de um morrer e deixar a mulher sem filho, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro também, e os outros casaram-se com ela e morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos dessa era casam-se e dão em casamento, mas os que foram considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamentos, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou que no relato da sarça, quando o Senhor ele chamou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então Jesus perguntou: Como dizem que é o filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam de receber muitas saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Grato pela tua companhia, por estar acompanhando a leitura. Em breve nós estaremos findando a leitura neste ano, mas é uma honra ter a tua companhia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá!